Glória a Deus. Queridos irmãos, cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o seu assento nessa noite, fique à vontade na presença do nosso Deus. Antes de nós iniciarmos, eu quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma vez com os irmãos aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que também mais uma vez tem confiado-nos a oportunidade de estarmos ministrando a santa palavra de Deus aqui neste lugar. Salmo de número 73. Salmo de número 73 é o texto que o Senhor colocou ao meu coração para estarmos compartilhando com os irmãos. Nós sabemos que o culto de Santa Ceia, a mensagem é um pouco mais reduzida, mas não tem problema não. Até onde Deus permitir aqui pelo horário, nós iremos, não passaremos do horário que nos foi proposto. Enquanto os irmãos vão encontrando, um recado da nossa escola dominical aos nossos papais que têm os seus filhos na classe juniores, que têm interesse de adquirir a revista para os juniores. Só procurar nossa irmã Camila, pode nos procurar, nosso irmão Ayrton. Dê o seu nome para que nós possamos adquirir também a revista para os juniores a partir desse trimestre. Há um propósito no nosso coração também de que os alunos da classe juniores já acompanhem as suas aulas com a sua revista. Tá bom? Salmo 73. Pelo horário, meus irmãos, eu não vou ler inteiro, mas a gente vai discorrer aqui alguns versículos dentro deste texto. Vamos ler o primeiro versículo e o versículo de número 2. Diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. 13 foram os filhos de Jacó, sendo eles 12 homens. E desses 12 homens nasceriam as 12 tribos de Israel. O terceiro filho de Jacó com Lia vai se chamar Levi. Por isso esta tribo foi chamada a tribo dos levitas. Dentre os levitas que vieram, sem dúvida, a família mais conhecida foi a dos irmãos Moisés, Arão e Miriam. Moisés, como nós sabemos, escolhido por Deus para trazer a liberdade do povo do cativeiro egípcio. Arão, levantado por Deus para dar início ao ministério sacerdotal, e Miriam, levantada por Deus como profetisa. No meio do deserto, enquanto o povo está caminhando em direção à terra prometida, a Bíblia diz que algumas vezes o povo vai se levantar contra Deus, pendendo-se para a idolatria. Mas a Bíblia vai dizer que a única tribo que não se dobrou à idolatria foram os levitas. E é por isso que quando Deus dá a Moisés a ordem da construção do tabernáculo e da arca da aliança, a ordem de Deus a Moisés é que os levitas que seriam responsáveis pelo serviço no templo, o serviço no tabernáculo seria de responsabilidade dos levitas, inclusive o seu transporte, visto que o tabernáculo era móvel. A Bíblia vai dizer que quando eles entram na terra prometida, há uma separação de porções de terra ao povo, às tribos. Porém, exatamente a tribo dos levitas não recebe nenhuma porção, porque eles serviam no templo e eles eram sustentados pelas ofertas que eram enviadas ao templo.
Eles tiravam o seu sustento e ainda tiravam um dízimo daquilo que entrava, e esse dízimo era o sustento dos sacerdotes. Passado um tempo, alguns anos, a Bíblia vai dizer que os filisteus invadem Jerusalém e levam a arca do Senhor. A arca é levada, porém a sua saída do lugar que Deus determinara começa a trazer alguns transtornos por onde ela passa, até que ela vai chegar na casa de Abinadab, e ali ela vai ficar por um tempo, até o momento em que o rei Davi assume o reinado de Israel. Quando ele assume o reinado, ele levanta uma tenda e vai em busca da arca para trazê-la de volta a Jerusalém, a cidade de Davi. A primeira tentativa, ou a primeira investida, ainda tomada de certa ingenuidade, vai fazer com que aquela tragédia envolvendo Uzá aconteça, quando ele toca na arca, quando esta ameaçava cair dos carros de boi. Davi volta desolado para Jerusalém, vai tomar conselhos, vai estudar a respeito da história, e ele vai descobrir que a responsabilidade de transportar a arca era sobre os levitas. E ele vai levantar algumas famílias levitas para buscar a arca, e finalmente ele consegue. A arca está de volta a Jerusalém. A Bíblia diz então que Davi vai levantar um líder entre os levitas, um responsável, que cuidaria tanto da parte da adoração, do louvor, da música, quanto de outras partes relacionadas ao serviço. E este levita escolhido por Davi era Asaf. Asaf vai liderar os trabalhos musicais e alguns outros trabalhos também. É importante notar, segundo a palavra de Deus, que Asaf não teve só este chamado, mas ele foi um levita que teve outros chamados de Deus. Segundo as Crônicas 5, 29 e 30 vai dizer que Asaf foi levantado também como alguém que tinha visões. Algumas versões vão dizer até que ele foi chamado de profeta. Além disso, segundo Davi determinou também, a sua responsabilidade seria as orações, as petições e também o ensino da palavra de Deus ao povo. Asaf servia a Deus todos os dias no templo, era líder, parecia uma vida perfeita, parecia tudo perfeito. Mas a verdade é que a vida não é um mar de rosas. A verdade é que a vida ela não é perfeita como nós imaginamos, dependendo, claro, da ideia que nós temos do que é perfeito. Acontece que Asaf começou a entrar em alguns conflitos, e mesmo ele sendo privilegiado por escrever alguns salmos, por estar ao lado de Davi para escrever alguns cânticos, ele vai passar por algumas baixas, alguns momentos espirituais que todos nós passamos. Asaf vai nos mostrar que não há vida perfeita. Asaf vai nos mostrar que não existe super-homem, que não existe super-herói cristão, que não existe super-mulher. Asaf vai nos lembrar que mesmo que nós estejamos voltados totalmente para o reino, passaremos por momentos de conflitos pessoais, indagações, questionamentos. E foram essas indagações e questionamentos que levaram Asaf, como ele vai dizer com suas próprias palavras, a quase se desviar. Ele vai dizer no decorrer do texto: os meus pés quase se desviaram, pouco faltou
para que escorregassem os meus passos. E ele vai dizer o porquê disso. Ele vai dizer: porque eu tive inveja dos ímpios, ao ver a prosperidade daqueles que não servem a Deus. Asaf começa a entrar num conflito, porque ele está olhando para ele mesmo, o quanto ele se dedicava em justiça, em servir ao reino, em servir ao templo, em servir a Deus, e quantas aflições ele passava em função disso. Enquanto ele olhava para os ímpios, para aqueles que não serviam a Deus, e ele via que as suas forças iam se multiplicando. Segundo ele, não passavam por enfermidades, pelo contrário, a sua saúde ia cada vez melhor. Ele continua a narrativa dizendo que eles eram soberbos, eles eram arrogantes, eles falavam contra Deus, mas mesmo assim a sua força só se multiplicava, a ponto de ele dizer: se fosse eu falando isso, ninguém teria dó das gerações dos meus filhos. A verdade é que esses conflitos levaram Asaf a chegar a um ponto crítico da sua fé. E como eu disse, todos nós estamos sujeitos a isso. Nenhum de nós estamos imunes a esses conflitos, a esses dias de incerteza, a esses momentos de indagação, que às vezes pode culminar como culminou em Asaf, e dizer: talvez em vão eu tenha purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Asaf chegou a um estado crítico, a começar a pensar que aquilo que ele fazia era em vão. E quando eu meditava nesta palavra e falava com Deus, e Deus vinha falando comigo, e eu vinha vendo essa realidade na minha vida e na vida de algumas pessoas que me rodeiam. Quando às vezes nós chegamos em situações, em determinados momentos da vida, mesmo quando nós estamos servindo ao Senhor e começamos a fazer essa mesma indagação, talvez não em voz alta, talvez não expressando em salmos como Asaf, mas nós começamos a pensar: será que não tem sido em vão tanto sacrifício pelo reino? O primeiro problema de Asaf foi que ele tirou os olhos daquilo que Deus ia fazendo com ele, para focar demais naquilo que estava acontecendo na vida daqueles que não serviam a Deus. E aqui está um problema sério. Quando eu foco demais nas coisas terceiras que não envolvem o reino, há um risco de isso me cegar a ponto de eu não enxergar mais aquilo que Deus me chamou a fazer, aquilo que Deus tem feito através da minha vida. Talvez por um momento Asaf esqueceu que ele fora separado como líder. Talvez Asaf por um momento esqueceu dos dias que ele adentrou no templo e começava a adorar ao Senhor, tocando seus instrumentos, liderando aquela banda dentro da casa de Deus. Talvez ele se esqueceu dos dias que ele começou a adorar e a glória do Senhor encheu o templo. Quando lá em 2 Crônicas vai dizer: assim que Salomão estava terminando os preparativos do templo, e ele coloca a Arca da Aliança dentro do templo ainda antes da inauguração, no capítulo 5, do versículo 22 ao 24, a Bíblia vai dizer que Asaf levanta um louvor dentro do templo, ladeado de outros 2 levitas e outros 120 sacerdotes que tocavam trombetas. E a palavra de Deus vai dizer que quando eles adoravam a Deus, uma nuvem tomou o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam mais tocar e começaram a largar os seus instrumentos. E a Bíblia vai dizer que eles nem conseguiam mais ficar de pé, tamanha era a glória de Deus
Talvez ele se esqueceu dos momentos que ele passou com Deus. Talvez nós nos esquecemos às vezes dos momentos que nós passamos com Deus. Ele chega ao estado crítico e dizer: será que não tem sido em vão? É uma pena Asaf não ter alguns homens de Deus contemporâneos a ele, como por exemplo o apóstolo Paulo, que talvez daria o conselho a ele que deu aos Coríntios no capítulo 15, 58 da sua primeira carta, dizendo: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Talvez o apóstolo Paulo daria conselho a ele que deu aos Gálatas capítulo 6, versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Quem sabe não poderia ser o apóstolo Paulo, mas podia ser muito bem João. E depois de ter recebido de Cristo no Apocalipse capítulo 22 e 12, ele compartilharia com Asaf dizendo: assim disse o Senhor Jesus, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. O Espírito Santo de Deus vem aqui nessa noite falar com algumas vidas nesse lugar, dizendo: meu filho e minha filha, não tem sido em vão o teu sacrifício, não tem sido em vão as noites mal dormidas por causa do reino, não tem sido em vão as lágrimas derramadas por causa do reino, não tem sido em vão. Não tem sido em vão os dias que você enfrentou a enfermidade, mas veio a si mesmo, porque tinha um chamado, tinha um compromisso. Não tem sido em vão os conflitos que você tem enfrentado para estar aqui, porque de repente dentro da tua casa nem todos partilham da sua fé, nem todos têm a mesma visão que você tem. Não tem sido em vão os conflitos e os gigantes que você tem derramado dentro de você, porque às vezes os maiores conflitos não estão nem do lado de fora, estão aqui dentro. Os maiores leões a serem vencidos, os maiores gigantes a serem derrubados, às vezes estão dentro de nós. Mas o Espírito Santo vem soprar no meu ouvido, no seu ouvido, dizendo: filho, filha, não tem sido em vão. O Espírito Santo vem dizer a mim e a você aqui nessa noite: vai valer a pena, meu irmão, vai valer a pena, minha irmã, permanece, vai valer a pena, vai em frente, porque vai valer a pena, não olhe para trás, porque vai valer a pena. Escute o que diz o Senhor: não tire a tua mão, porque vai valer a pena. Deus fala com alguém aqui nessa noite: não tire a tua mão. Ninguém está falando que é fácil. Deus sabe do teu sacrifício, mas Deus está dizendo: permanece, porque vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer. Deus é o Deus que vê tudo que você tem passado, da primeira hora do dia até a última hora dele. Ele
sabe o que você tem enfrentado pelo reino, Ele sabe o que você tem passado pelo reino, Ele sabe quanto você tem aberto mão da sua vida por causa do reino, e Ele diz: filho, continua, porque vai valer a pena. Não tem sido, irmão. Diz o Senhor. Oh glória! Oh glória! Aí a palavra de Deus vai dizer que ele está cheio de conflitos, cheio de dúvidas, cheio de indagações, os seus pés estão escorregando. Aí ele diz assim: até que eu entrei no templo, até que eu entrei no santuário, e então entendi o fim deles. É muito interessante essa primeira parte, porque ele diz: então entrei no santuário, aí eu entendi. Porque o problema dele era um monte de dúvidas que ele tinha com relação ao justo e ao ímpio. E quando ele entrou no templo, aquilo que estava trazendo angústia ao seu coração foi esclarecido. Eita, que conselho maravilhoso do céu e de Asaf para nós aqui. A gente às vezes passa por tanto problema, por tanta aflição, por tanta angústia, por tantas incertezas, por tantas dúvidas, e a última coisa que a gente procura é o templo. O último lugar que a gente vai é para o santuário. A gente vai procurar ajuda no vizinho, a gente vai procurar ajuda em às vezes pessoas que não têm mais bagagem, nem mais experiências que nós, que não têm uma vida com Deus, não partilham da mesma fé. A gente vai procurar ajuda até em rede social, mas o Espírito Santo está dizendo pela sua palavra: esquece isso aí, vem para o templo, vem para o santuário, vem para a presença. Eita glória! Porque o diferencial do templo é a presença. O diferencial desse lugar é a presença. Já foi dito aqui pelo nosso pastor, coisa maravilhosa é a presença. Mas pastor, Atos 17 está escrito que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. De fato, eu não posso discordar, Ele não vai habitar por causa das paredes. Mas eu estava conversando com alguns irmãos aqui da congregação, algumas escolas dominicais para trás, lá no café lá embaixo. Ele não habita, mas o fato de Ele manifestar a sua presença de contínuo num lugar como esse, torna o lugar diferente. Eu não posso falar que eu entro aqui como eu entro no shopping, como eu entro no mercado, porque não é a mesma coisa. Quando eu vou fazer minhas compras, ou quando eu vou para a escola, ou quando eu vou para o trabalho, não é a mesma coisa quando eu entro nesse lugar. Aqui é diferente. Aqui é diferente porque aqui Ele manifesta a sua presença. E a Bíblia me diz que aonde Ele manifesta a sua presença, o lugar é diferente. E eu tenho que respeitar o lugar. Eita glória! É por isso que eu tenho que respeitar esse lugar. Quando Jacó estava fugindo de Canaã para Padan-Aram, ele para em uma cidade chamada Luz, no meio do caminho. A terra tinha dono e tinha nome, chamava Luz. Aí Jacó vai dormir à noite, pega uma pedra, coloca lá como seu travesseiro, você conhece a história. Ele tem aquela visão maravilhosa da escada, os anjos subindo e descendo, e Deus vem falar com Jacó. Quando Jacó desperta pela manhã, ele fala: eita, Deus está nesse lugar aqui, eu nem sabia. É por isso que esse lugar não pode ser mais chamado Luz. A partir de agora vai ser chamado Betel, casa de Deus, porque Deus está nesse lugar. Não é mais o mesmo. Oh glória! Oh glória! Moisés está levando as suas ovelhinhas como de costume, passando pelo Monte Horebe. Passou lá 100, 200, 1000 vezes, sem problema. Olha lá o pastorzinho Moisés com as suas ovelhas, passando como sempre. Mas nesse dia ele olha e tem uma sarça ardendo, tem uma sarça em chamas. A Bíblia diz que ele notou aquele negócio diferente e falou: opa,
vou me aproximar de lá, porque ela não está se consumindo. A Bíblia diz que quando ele ameaça dar o primeiro passo, uma voz brada de dentro da labareda e diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é santo. Mas espera aí, Deus, eu já passei aqui 1, 2, 10, 100, 120, 1000 vezes. Moisés, só que agora eu manifestei a minha presença, agora o lugar é diferente, agora tem que respeitar. É por isso que esse lugar é especial, é porque aqui Deus de contínuo manifesta a sua presença. Eita glória! É por isso que o Espírito Santo de Deus está dizendo para mim e para você: não importa a angústia, a aflição e as incertezas que você tem passado nesses últimos dias, você veio para o lugar certo, você veio para o lugar da presença dEle. Oh glória, oh glória. Mas pastor, ele entrava todos os dias no templo, qual foi a diferença? Vou tomar por mim, porque eu orei e Deus me deu isso. Se Deus te deu outra coisa, amém. Chegou uma hora para Asaf que se tornou uma rotina. Chegou uma hora para Asaf que se tornou uma obrigação. Mecânico. Aí não adiantava só entrar no templo, porque com o coração fechado ele não conseguia se envolver com a presença. Aí o Espírito Santo falava comigo neste dia: às vezes nós estamos tão acostumados com a rotina, às vezes a nossa agendinha do culto de domingo está tão estabelecida, que a gente vem e vai embora, mas só entra do templo e não consegue se envolver com a presença. Aí o meu Deus vem aqui nessa noite, neste culto de Santa Ceia, para dizer para mim e para você: filho, filha, vem, mas vem com o coração aberto, vem, mas vem disposto a adorar, vem, mas vem disposto a se humilhar, porque a minha presença está confirmada. Não apenas entre no templo, mas se envolva na presença, se envolva na presença, se envolva na presença. Oh glória, oh glória. É por isso que quando a gente vem com aquelas poucas forças, sabe aquele dia que você está falando: hoje eu não vou, hoje eu estou cansado demais, como a irmã falou aqui, ministrou na hora do louvor. O cansaço, como diz Asaf, o cansaço da vida de ser justo está demais. Esse negócio de ser justo e não ver recompensa está pegando, está mexendo comigo aqui. Não dá mais. Mas quando ele resolve entrar no templo, quando ele resolve se envolver com a presença, quando eu e você resolvemos nos envolver, aí se cumpre a palavra que ele multiplica a força do cansado e dá força para quem já não tem mais nenhum vigor. Oh glória! Se você estava assim, você veio ao lugar certo, você já está no meio da presença. Agora deixa eu te dizer, faz como Davi, escancar o teu coração e se envolva na presença. Não deixa que seja só mais um dia, não deixa que seja só mais um risquinho na tua agenda de um compromisso que você cumpriu, mas saia daqui dessa noite cheio, transbordando a presença. Eu vou encerrar porque minha hora já deu. E eu falei que ia encerrar no horário, mas antes eu queria só fazer um apelo, antes de retornar ao microfone ao nosso pastor. Só fazer um apelo. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesta noite. Não sei se tem alguém aqui que entrou afastado dos caminhos do Senhor, ainda não serve a Deus. Observe que Asaf disse: os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos.
Mas é lindo na história de Asaf que ele conseguiu reencontrar o caminho de volta, porque ele termina concluindo o primeiro versículo do Salmo 73. O primeiro versículo do Salmo 73 é a conclusão que Asaf tira de tudo isso. Ele já começa dizendo: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quem sabe ele quebrou um protocolo aí, porque diziam que tem que começar pela introdução, depois do desenvolvimento e a conclusão só no final. Mas ele falou: vou fazer diferente, eu vou começar aqui concluindo a história. Verdadeiramente bom é Deus para com os limpos de coração. É esse o Deus que nós estamos adorando neste lugar. Quem sabe você entrou afastado e quer reencontrar o caminho outra vez. A oportunidade está dada agora. Levante a sua mão no seu lugar. Nós vamos orar pela sua vida. Não volte para casa longe dos caminhos do Senhor. Não volte para casa sem entregar essa vida, a sua vida ao Senhor Jesus. Esta noite é celebrada a ceia do Senhor, é celebrado o sacrifício na cruz do Calvário do Senhor Jesus por nós, quando Ele derramou o seu sangue na cruz por mim e por você, para dar vida. Foi só para você, pastor? Não, foi para você também que está aí. Então sai do seu lugar e venha, volte para Jesus, receba Jesus na sua vida hoje. A porta da salvação está aberta. Vem como estás, meu irmão, minha irmã. Vem como estás. Mas eu estou cheio de coisa para resolver. Observe aonde ele encontrou esclarecimento. Foi dentro do templo, foi no meio da presença. Então vem para o Senhor. Vem para Jesus hoje. Vou deixar para a semana que vem? Não. Vou deixar para depois? Não. Jesus te chama hoje e diz: filho, vem. Filha, vem. Tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Não há ninguém? Não há mais ninguém. Tem um senhor aqui, nós vamos orar por ele. Talvez ele entrou aqui nessa condição toda triste, mas quem sabe hoje foi o dia que ele encontrou o caminho para a casa do Pai. Quem sabe foi hoje o dia que ele entrou no lugar da presença e a presença começou a mexer com o coração dele. Se essa presença está mexendo com o seu coração aí, se está batendo forte, eu digo mais uma vez: não adie. Você pode adiar qualquer outro plano na sua vida, mas não adie o seu momento de estar com Jesus, de estar do lado de Jesus, de entregar a sua vida a Jesus. Venha hoje. Jesus tem algo especial na sua vida. Vamos nos colocar em pé, igreja. Vamos orar pela vida desse senhor. Se você estiver aí e ainda quiser entregar sua vida, ainda tem. Jesus te chama. Qual que é o nome dele? Pergunta o nome dele, por gentileza. Sebastião. O irmão Sebastião chegou hoje aqui. Talvez não nas mesmas condições que nós chegamos, mas a mesma alma que está aqui dentro de você, está dentro dele. O mesmo céu que espera por mim e por você, ele também tem direito a estar lá. Às vezes desprezamos as condições, mas está aqui uma alma. E o meu Senhor Jesus falou que a vontade dele é que nenhuma, não importa a condição que esteja, que nenhuma delas se perca. Levante a sua mão cheio de amor agora sobre, estenda para esta vida. Deus está aqui, essa vida nessa noite. Eu não conheço, mas o Senhor o conhece muito bem. O Senhor sabe do seu dia a dia, o Senhor sabe do seu coração. O Senhor conhece a sua família, o Senhor conhece os seus passos. Nós estamos vendo Ele só agora, mas o Senhor desde a primeira hora do dia já o contemplou. E eu sei que as coisas não acontecem em vão no teu reino. Eu sei que há um propósito para todas as coisas. Por isso nós apresentamos Ele em tuas mãos e te pedimos: Pai, abraça essa vida agora, liberta e transforma.
ajuda ele. Ó Pai, nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, que naquele grande dia que o Senhor vai buscar a sua noiva, que nós possamos ver o irmão Sebastião subindo junto conosco, porque eu não tenho dúvidas que o teu desejo é esse. E agora esse é o desejo desta igreja. Por isso abraça ele, limpa, liberta e transforma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.